para finalizar aí o último exemplo, temos o seguinte: um corpo inicialmente líquido de 50 gramas sofre processo calorimétrico representado graficamente abaixo. Determine, letra A, o calor latente da mudança de fase, vaporização ocorrida. Letra B, a capacidade térmica do corpo antes e depois da mudança de fase. Letra C, o calor específico da substância no estado líquido e no estado de vapor. Então, o que o problema está dizendo? Está dizendo que inicialmente esse corpo está no estado líquido. Então, esse primeiro trecho aqui da curva representa o estado líquido, certo? Líquido, mudança de fase, o último é vapor. E aqui vai ser a vaporização. Vou abreviar. São informações do problema. A massa da substância é 50 gramas, ok? Então a gente percebe que a vaporização vai ocorrer a 30 graus Celsius. Então essa substância passa do estado líquido para o estado de vapor a 30 graus Celsius, ok? Na letra A, ele pede para a gente calcular o calor latente de mudança de fase, o valor do L, certo? Como que eu vou calcular o valor do L? Só tem uma fórmula. Eu vou usar Q igual a M vezes L, a fórmula do calor latente, que mula, correto? Da onde é que eu vou tirar a quantidade de calor absorvida na vaporização? Eu vou olhar para o trecho do gráfico, pegar o nosso resumex aqui, ó. Quando é constante, a gente usa Q igual a ml, calor latente. A massa, nós já temos, que é 50. Agora eu preciso da quantidade de calor. Se você olhar aqui, na abscissa, nós temos cada valor aqui embaixo, está multiplicado por 10 ao quadrado, ou seja, eu vou multiplicar por 100. Então, a quantidade de calor absorvida na vaporização vai de 3 para 32. De 3 para 32, nós temos 29 vezes 100, 2.900 o quê? Calorias. Então, a gente tem aqui, ó, 2.900 calorias é igual a 50 vezes L. L vai ser igual a 2.900 dividido por 50. Podemos cortar um zero. Vamos dividir aqui 290 por 5. 290 dividido por 5. Vou fazer rapidinho aqui. Vai ser 5. 5 vezes 5 vai dar 25. 48. Então, 290 dividido por 5 vai dar igual a 58 calorias por grama. Esse é o valor do calor latente de mudança de fase aí da substância, correto? O que ele pede para a gente calcular na letra B? Na letra B, ele pede para a gente calcular a capacidade térmica do corpo antes e depois da mudança de fase. Então, a gente vai lembrar da aula que a gente teve. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Antes e depois quer dizer na fase líquida e na fase de vapor. Então, primeiro, a gente vai calcular a capacidade térmica para a fase líquida. Qual é a quantidade de calor absorvida na fase líquida? Vai de 0 a 3, só que está multiplicado por 100, 10 ao quadrado, então vai dar 300. Qual foi a variação de temperatura sofrida na fase líquida? Começou em 10, a fase líquida vai até 30. Então, 30 menos 10, 20. Corta o zero. 30 dividido por 2, 15 calorias por grau Celsius. Então, na fase líquida, para cada grau Celsius que a temperatura aumentou, nós fornecemos 15 calorias. Agora, a gente vai calcular a capacidade térmica para a fase de vapor. É a mesma fórmula. Capacidade térmica é calor sobre variação de temperatura.
Qual foi a quantidade de calor absorvida na fase de vapor? De 32 para 33, vai ter 1 vezes 100, 100. Então, foram 100 calorias. Dividido pela variação de temperatura. A fase de vapor começa em 30 e vai até 60. A variação de temperatura 60 menos 30 vai dar 30. Ok? 100 dividido por 30, corta o zero. 100 dividido por 3, 10 dividido por 3, aproximadamente 3,3 calorias por grau Celsius. Ok? Por último, o calor específico no estado líquido e no estado de vapor. Para calcular o calor específico da substância, a gente pode utilizar, por exemplo, a fórmula do quimacete, Q igual a mc vezes delta θ, para a fase líquida e para a fase de vapor. São as fases aqui crescentes, onde a gente usa a fórmula do calor sensível. Qual é a quantidade de calor na fase líquida? Bem, na fase líquida a gente já sabe que a quantidade de calor absorvida foi 300. Qual é a massa da substância? 50 vezes C, vezes a variação de temperatura da fase líquida, que vai dar 20. Então, nós temos aqui que C é igual a 300, 20 vezes 50 vai dar 1000, corta 2 zeros, 3 dividido por 10, 0,3 calorias por grama grau Celsius. Esse é o calor específico para a fase líquida. Qual é o calor específico para a fase de vapor? Q igual a mc vezes delta θ. Qual é a quantidade de calor na fase de vapor? Nós já sabemos, de 32 para 33 vai dar 1. Então, foram 100 calorias. Ok? Qual é a massa da substância? Massa da substância é 50 vezes C, que eu quero saber, que é o calor específico da fase de vapor, vezes a variação de temperatura, que vai dar 30. Então, C é igual a 100 dividido por 1.500. Corta o zero. 1 dividido por 15 vai nos dar aproximadamente, vamos fazer essa divisão aqui rapidinho, 1 dividido por 15, 0, 0, não dá, 0, 0. Nós temos aqui 6 vezes 15 vai dar 90. 90 para 100 vai dar 10. 0 de novo. Então, aproximadamente 0,06 calorias por grama grau Celsius. Então, essa é uma questão completa sobre curva de aquecimento e toda a calorimetria até agora estudado por nós. Tá bom? Então, primeira parte, calor latente e mudança de fase. A gente calculou a letra A. Okay? Segunda, capacidade térmica antes e depois do aquecimento. Depois, o calor específico da fase líquida e da fase de vapor.